A gente ainda está no mês da vigilância, falando sobre vigilância. Então, nós vamos abrir a Bíblia ainda no mesmo texto do Evangelho de Marcos, capítulo 14, dos versículos 32 ao 42. Diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo e não sabia o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Na versão original do hebraico, esse último versículo diz: Levanta, vamos, porque o meu traidor está chegando. Então, o traidor era de Jesus. Aquilo que nós sofremos em nós é por conta de Jesus. O inimigo, ele quer ferir a igreja, ele quer ferir aqueles que ainda nem conhecem a Cristo. Porque ele quer ferir para o desânimo, ele quer ferir para que fique sendo levado por esse mundo, ele quer ferir para que não conheça, ou não siga, ou não viva a vida preciosa de Cristo. Por isso ele disse: aí vem o meu traidor. E esse texto fala de vigiar. E aí vamos lembrar o que quer dizer vigiar, que nós vimos na semana passada. Vigiar é espiar, observar, cuidar, estar em vigília, alerta, monitorar e garantir segurança. Quando a palavra nos diz vigia, é para vigiar o quê? O que nós vamos vigiar? Nós vamos nos vigiar. Nós vamos vigiar, nós vimos na semana passada que nós temos duas possibilidades, né? Vigiar é estar atento, nos leva a duas situações. A primeira é estar consciente do nosso contexto de vida. Então, nós vamos vigiar o que nos rodeia. Por quê? Porque as ofertas vêm de fora. O que a Bíblia fala do inimigo? Que o inimigo, ele atua segundo o desejo do nosso coração. Então, ele vem, mas o inimigo vem de fora. O inimigo, só se a gente tiver com uma possessão demoníaca. Senão, se ele vem de fora, nós temos que estar atento em vigília com o nosso contexto de vida, onde nós vivemos, o que nos é tentado, os perigos desse mundo, os perigos não só para o nosso corpo de morte, mas os perigos para a nossa alma, os perigos de nos perdermos. Então, nós vamos observar o caminhar do mundo. E quando eu falo de mundo, a gente sempre tem lembrado aqui que é um sistema que opera nesse mundo. Porque o mundo físico é de Deus, ele o criou. E a segunda possibilidade é estar consciente de nós mesmos. Então, nós vamos nos vigiar. Nós temos que saber qual é a nossa fraqueza. Onde é que o nosso pé resvala? Nós estamos com os ouvidos atentos? Nós estamos enxergando o que está acontecendo? Ou nós estamos vivendo igual a música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar. Como é que nós estamos vivendo? Então, nós temos que ter duas situações de vigília.
Uma é do contexto em que nós vivemos, do mundo externo. E a outra é uma consciência de nós mesmos. Quem somos nós? Onde é que eu estou nesse espaço todo? Eu estou mais longe, eu estou mais perto? Eu estou vivendo a palavra? Eu estou tendo ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja? Eu estou tendo olhos para ver o que Deus está querendo mostrar? A situação de Pedro, quando Jesus avisou a Pedro que ele ia trair. O que Pedro falou com Jesus? Eu trair vou nada. Estou andando com o Senhor, te conheço, estou aqui, firme e forte. E Pedro realmente seguia Jesus. Tanto que é o apóstolo que é. Ele era crente, ele seguia, ele creu, ele aceitou, ele andava junto. Mas ele confiou na sua própria força. Nessa hora, Pedro não teve a consciência, nem a vigia do que Jesus estava dizendo. E ele, não, eu não. Bastou Jesus, depois disso tudo aqui, que o traidor chegou, Jesus foi levado, bastou Jesus ser retirado dos olhos físicos. Quando Pedro passeando para ver o que estava acontecendo, o que aconteceu com Pedro? Esse aí não é aquele que seguia. Eu não. Esse é sim, ele é o discípulo de Jesus. Eu não. Nem o conheço, foi assim que Pedro falou. Quando ele falou a terceira vez que o galo cantou, ele então teve consciência dele mesmo. E consciência do que Jesus havia dito. Jesus avisou, gente. Avisou. Se não tivesse falado nada, pego de surpresa, de calça curta, a gente ainda podia falar, mas foi muito repentino. Não, Jesus avisou. Você vai me trair, Pedro. Você vai fazer isso? Não. Então, essa consciência, essa vigia do que está ao nosso redor, tanto do inimigo quanto de Deus. Nós precisamos estar atentos ao que Deus está dizendo. E o contexto da nossa vida, o contexto do mundo, nos apresenta muitas coisas bíblicas onde é que nós estamos, o que nós estamos vivendo. Então, nós precisamos saber. Aquele momento de Pedro, qual era o momento? Jesus já vinha anunciando a sua prisão e a sua morte. Ou não vinha? Jesus não falou, olha, eu vou preparar lugar para onde eu estiver, vocês estejam também. Não era? Ele já vinha anunciando o que ia acontecer. E toca o barco. Toca o barco. Na vez de Noé, como é que era? Lá atrás. Deus vinha anunciando, Noé construindo uma arca, e o povo toca o barco. E assim foi em várias situações. E hoje, Jesus vai voltar. Nós não sabemos nem a hora, nem o dia, nem o ano, só quem sabe é o Pai. Mas, o que Jesus fala? Estejais atentos. Porque o ladrão vem quando não se pode, quando você estiver dormindo. E à noite vem quando não pode mais trabalhar. Então a hora é agora. A hora é agora. Quando Jesus subiu, Jesus morreu naquela cruz, desceu ao inferno, ressuscitou e caminhou e encontrou todos os discípulos. Não foi assim? Falou com eles, teve fome, atravessou parede, mostrou para Tomé a mão furada, porque Tomé não queria acreditar que era ele. Não, está aqui, Tomé. Olha bem, sou eu. E Jesus veio. Quando Jesus foi assunto aos céus, que subiu o monte e ficou todo mundo olhando, o que o anjo falou? Vocês estão olhando para cima, por quê? Porque do jeito que ele subiu, ele vai descer. Então agora, vai pregar, vai testemunhar. E eles saíram dali crendo que Jesus voltaria no dia seguinte. Eles não ficaram igual a gente hoje na igreja, achando, não, tem 2000 anos que Jesus veio, não voltou, tem muita coisa para acontecer, e toca o barco. E aí surge aqui, surge ali, fala daqui, fala dali. E hoje nós temos, inclusive, correntes teológicas que não creem mais nessa possibilidade, porque a demora vem
E aí, o que acontece com o nosso corpo e a nossa alma? Ela desmaia, ela cansa, ela acha que não é bem assim, não. As coisas não são bem assim, mas é o que a palavra diz. E a palavra é o verbo, e o verbo é Cristo, e a palavra não mente. Jesus disse, ele vai voltar. Mas nós não sabemos nem a hora, nem o dia. Por isso nós temos que estar atentos. Atentos. Um animalzinho sabe quando vem uma catástrofe, bem antes dela acontecer. E eles saem correndo. Os pássaros migram. Quando vem fogo, qualquer coisa, eles saem do meio da mata, vão procurar outros lugares. Os cardumes se movem debaixo do oceano, porque já está atento. Alguma coisa que aconteceu, às vezes a mais de 1000 quilômetros, eles sabem o que vai acontecer. Eles estão sempre alerta. Você já viu a orelha de cachorro? Está dormindo, cara, beleza. Gente, mas cai um grampo. Aquilo faz assim. A orelha faz assim. Coelho é a mesma coisa. E é assim que nós devemos viver. Em alerta todo o tempo. Todo o tempo em alerta. Não é com medo, não é apavorado, nem é deixar de viver, nem é deixar de se alegrar. Pelo contrário, estar vigilante é viver em alegria com o Senhor, porque sabemos que tempos com Jesus vêm. E a glória de Deus cobre todos os seus filhos. A escuridão pode cobrir os povos, mas a glória do Senhor vem nascendo sobre nós. Então, estar vigilante é isso. É dar ouvidos, é ter consciência do que Deus está dizendo. É ter consciência do andar da carruagem desse mundo e é ter consciência de si mesmo. São 3 estados que nós temos que estar. Porque se nós não sabemos o que está acontecendo ao nosso redor, nós vamos dormir com a porta aberta. Não é? Que a Bíblia fala que se o pai soubesse o dia que o ladrão vem, não ia dormir. Mas se a gente não tem consciência de nada do que está acontecendo, dorme com a porta aberta. Em casa, de vez em quando, acontece umas dessas. Né? A outra é ter consciência, ouvidos para ouvir, olhos para ver o que Deus está fazendo. Deus está se movendo. O mundo está em guerra. Há uma confusão, uma configuração nesse mundo que ninguém sabe. Fora o que a gente ouve que é mentira. É verdade? É mentira. Nós não sabemos mais. Nós não sabemos mais. A inteligência artificial muda a boca das pessoas agora. Você jura que a pessoa está ali na internet falando uma coisa que ela não disse, mas a boca está falando. Então nós vivemos num mundo incerto. Um mundo em que nós não conhecemos, na verdade. Um mundo em que a gente acha que é dessa forma e não é. O nosso convívio é incerto. Tudo no mundo é uma placa que fica balançando. E nós temos que ter essa consciência de que nós nem somos daqui. Nós estamos aqui, mas nós nem somos desse lugar. A nossa pátria é outra, é celestial. Mas Pedro aqui convivia com Jesus, andava com Jesus. Pedro saiu para fazer milagre. Pedro sentiu na pele o próprio milagre. Ele viu todas as coisas. E Jesus avisou. E ele se cartou, achando que era o tal. E caiu logo em seguida. O Lili, abençoado. Obrigada. E quando Jesus foi para orar, que levou Pedro, Tiago e João, falou, vocês fiquem aqui, porque eu vou ali orar. Jesus estava dizendo aqui que ele estava com tristeza no coração até a morte. Por quê? Porque o cálice, quando ele fala, passa de mim esse cálice, tem até música, né? Passa de mim esse cálice, Abba. Abba quer dizer, querido Pai. Passa de mim esse cálice, o Senhor pode tudo. O cálice de Deus já estava por aqui. Ele já estava transbordando. E todo juízo no cálice de Deus era para nós, para você. Jesus, então, entra nesse lugar
e fala: Pai, se for possível, passa, porque o peso está demais, é até a morte. Mas faça a tua vontade. Então Jesus se entrega como um cordeiro mudo para ir para o matador. E sobe aquela cruz, sem reclamar de nada. E aguentou todo o peso do cálice de Deus sobre os seus ombros, para que eu pudesse estar aqui, para que você pudesse estar aí. Para que nós pudéssemos olhar para o alto e falar como Jesus falou: Ah, papai, querido Pai. Quando ele rasga o véu, quando ele está na cruz, que o véu é rasgado, há uma configuração espiritual de rompimento, de libertação, de ferrolhos. Né? Tem cantoria que fala dos ferrolhos, com máscara nos olhos, com tampão nos ouvidos. Tudo isso é caído em terra naquela hora. Porque agora Deus está de braços abertos. Eu posso entrar e falar: Ah, papai, se for possível, Senhor, passa de mim essa dor, esse sofrimento da minha família, esse sofrimento que está no meu coração. Passa, mas se não puder, eu vou estar vigilante. Porque o que me importa é chegar no dia do Senhor de pé. Crendo que tu és quem o Senhor disse que é, até o fim. E Pedro ali, eu acho que ele representa muito bem quem nós somos. Muito bem. Aquele que está junto, aquele que ouve, mas aquele que em algum momento a gente pode estar nesse lugar. Não de negar como ele fez, ou de negar de outras formas, ou de achar que não é bem assim. O fato é que vigilância é estar atento. É não se esconder das coisas que acontecem, nem fora e nem dentro de nós. Nem dentro de nós. Nós nos conhecemos. Nós sabemos quando o nosso sentimento não é bom. Nós sabemos quando vem à nossa mente pensamentos ruins, impuros. Nós sabemos quando nós estamos com muita raiva e que se deixar solto, a gente comete uma violência. A Joana, quando está muito esgotada com as crianças, que elas não obedecem, ela morde a mão, que é para não bater. Porque nós temos esse ímpeto, isso é ser humano. Nós somos seres humanos, nós temos a visão embaçada, nós temos os ouvidos confundidos com tantas vozes. Nós fazemos parte de um mundo onde há uma enxurrada de coisas que vem à nossa mente e que nem sempre nós sabemos elaborar. Nós somos esse. E Deus sabe, Ele mesmo diz aqui, o Espírito está pronto, nós cremos em Cristo Jesus. Mas a nossa carne é fraca, como Pedro. Nós podemos cair, nós podemos resvalar, nós podemos cometer qualquer desatino na vida. Quantas coisas nós falamos para o nosso irmão que ofende ou que mata o irmão com palavras. Mas aí a gente acha que a gente é muito bom, porque a gente não pega em arma. Mas a gente mata de outras formas. A gente às vezes até é pedra de tropeço. Às vezes a gente tem pensamentos ruins sobre o outro. A gente tem julgamentos horríveis sobre o outro. Temos preconceitos horríveis que determinamos a vida do outro. Nós somos esses. Nós não estamos prontos. Nós não estamos no corpo glorificado. Nós ainda estamos sujeitos a esse mundo. E Deus sabe disso. E quando Jesus orou, Ele orou como? Pai, eu não sou desse mundo. Eles também não são. Ele estava orando por mim, por você. Eu não peço que tire-os do mundo. Porque eles vão pregar, eles vão andar, eles vão viver. Mas que não tenha mal sobre eles. Que não venha mal sobre eles. Guarda-os do inimigo. É assim que Jesus ora. E ele ainda diz: eu venci o mundo. E vocês também vão vencer. E a Bíblia fala que o que vence o mundo é a nossa fé em Cristo Jesus. E Cristo é quem dá a nossa fé. Ele é autor da nossa fé. Então tudo está concentrado nele. E aí nós vimos que
de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Nós podemos guardar nossa casa, nós podemos guardar nosso comportamento, né? Nós podemos vestir uma roupa apropriada e andar segundo a convenção de qualquer lugar que a gente esteja. Mas o nosso coração é um problema sério. E é daqui que procede as saídas da vida. É do coração que procede todas as coisas. É no coração que a gente se arrepende. É no coração que dói quando nós não fazemos a vontade de Deus. É no coração. Então, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Guardar o coração é estar atento ao que permitimos na nossa vida. Nós só podemos guardar o nosso coração quando o que nós permitimos entrar na nossa vida estiver de acordo com os princípios de Deus. Porque aquilo que nós colocamos para dentro de nós, já está mais que provado pela ciência, que toda a construção do nosso pensamento, ele vem segundo o que nós vemos e o que nós ouvimos, ou o que nós passamos. Isso vai determinar a construção do pensamento na nossa mente. E esse pensamento, então, vai ser enviado para o cérebro. E o cérebro, então, vai mandar a resposta externa pelo nosso corpo. E aí a gente vai para a criança. Quando nós olhamos, quem é professor vê muito isso. Quando nós olhamos, às vezes, uma criança, se ela não tiver nenhum outro tipo de questão, claro. Nós vemos uma criança muito violenta, criança pequena. Nós vamos observar, se a gente for buscar, a gente vai ver o contexto em que está essa criança. Tem sempre um contexto. Nós nascemos com tendências. Nós nascemos pecadores, no pecado. Então, essas tendências, a violência, tudo, nós temos. Todos nós. Mas quando isso chega a ser manifesto nas nossas ações, de maneira desenfreada, se nós formos buscar, se não tiver nenhuma questão neurológica, mental, nós vamos buscar todo um contexto de vida. Porque o nosso pensamento, ele vai ser construído segundo o que nós vemos, segundo o que nós ouvimos, segundo o que nós passamos. É isso que vai fazer o nosso pensamento construir coisas. Há pouco tempo atrás, vocês tiveram notícia daquele menino que assassinou os pais e a irmã. Eu nem sabia que ele era daqui de perto, de Itaperuna. E estava para ser até enviado para Friburgo. Um menino de 14 anos, uma criança. E aí vai buscar. E hoje, não só ele, mas inúmeros casos. Porque ficam todo o tempo no computador ou no celular, nos jogos violentos. Ah, isso é um exagero. Não, não é. Não é um exagero. Porque o pensamento dele, que ainda nem está pronto, ele não é nem maduro para ter filtro, porque o cérebro não tem esse filtro total ainda, porque ele é um menino, está sendo consumido por imagens e atitudes de violência num jogo que eu não sei nem o nome, mas é um jogo que está circulando aí, muito comum entre eles. É Free Fire, né? Tem problema? Jogos? Não, eles estão nesse mundo. Meu neto gosta de jogar. Mas nós temos que vigiar o que entra. Porque é a partir daquilo que entra em nós que nós podemos selecionar para que nós possamos guardar o nosso coração. E nós não temos essa fortaleza toda em nós mesmos e só sermos capazes, não, eu posso. Não podemos, olha Pedro, eu vou trair, vou nada. Bastou virar a esquina. Jesus foi tirado dali, ele viu o que foi feito. Jesus, na mesa da ceia, anunciou quem?
Judas, o traidor. Jesus não falou? Há entre vocês um traidor. E é aquele que come comigo no mesmo prato. Aqui, ó. Olha o pão aqui comigo. Jesus anunciou, quando estava no Getsemane, para orar pela entrega dele de morte de cruz, para pegar todo o peso do nosso pecado, Jesus já havia anunciado essa morte bem antes, falado com os discípulos, deixando eles preparados para a morte dele. Na hora que aconteceu, já tinha avisado que Pedro ia negar. Então Jesus avisou tudo. Deus não nos deixa enganados. Deus não permite que nós sejamos enganados. Deus fala conosco. A palavra é livre. Ele fala, ele se revela. E tudo tinha sido anunciado por Jesus. Tudo que aconteceu. Ponto por ponto. E aí, quando acontece, Pedro deve ter esquecido tudo que Jesus falou. Pedro viu a cena do que Jesus disse que ia acontecer, toda a cena, e bastou tirar Jesus. Pedro achou que era forte, não é? Pedro então trai. E nós muitas vezes achamos que nós somos muito fortes, porque eu tenho conhecimento da Bíblia, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu sou, porque eu tenho, porque... E às vezes, quando a gente menos espera, o inimigo vem com uma cilada. E quando a gente percebe, a gente já cai nessa cilada. Às vezes, coisa tão pequena. E quando nós percebemos, aí nós vamos constatar o que foi dito aqui. O meu espírito estava pronto. Eu amo o meu Jesus, mas a minha carne é fraca. A minha alma está precisando ainda de muita cura. Eu ainda estou sujeito a essas coisas desse mundo. Eu ainda tenho ânimo dobre. Eu ainda me exalto quando as coisas não acontecem do meu jeito. Meus lábios se enchem de júbilo quando Deus faz o que eu quero. Mas no momento seguinte, quando uma aprovação vem, eu já estou murmurando. Esses somos nós. Esses somos nós. Quando está tudo certinho, quando está tudo a contento, eu estou crente. Aí eu estou realmente fervorosa. Bastou uma dificuldade. Quantos de nós não já acham que Deus não está olhando, que Deus virou para o outro lado, que não é bem assim, que a bênção só vem para o irmão, porque o outro faz e acontece, tem tudo, mas olha a minha vida, isso não acontece comigo, porque eu lutei, porque eu fiz, porque eu aconteci, mas agora olha aí, não é assim? E a nossa boca precisa de vigilância. Vigilância. Por quê? Porque às vezes naquele momento em que nós precisamos adorar, se Deus faz, Ele é Deus. E se Ele não faz? Continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Se é do meu jeito, Ele é Deus. Se não é, Ele é Deus. Jesus orou, Abba, Pai. Se for possível, tira de mim. Você acha que era bom estar no lugar de Jesus? Não era, não. Jesus era homem ali. E ele sabia, pior é que ele tinha uma visão que nem a gente tem. Porque a gente nem vê o tamanho espiritual que está em volta de nós. Porque se a gente visse, a gente já sucumbia de vez. Mas Jesus sabia que ele estava para pagar o pecado de toda uma humanidade, desde Adão até o fim. Quantas pessoas já passaram por esse mundo? Nós estamos hoje aqui com quantos bilhões? 7 bilhões? 7 bilhões de pessoas. Mas e antes? Até chegar em Jesus? E agora, depois de nós até chegar? Acho que vai diminuir, né? Porque está nascendo menos. Mas quantas pessoas? Era esse pecado, era esse o peso, o tamanho da dor, a tristeza de Jesus era até a morte. Era até a morte. Vocês já sentiram isso? Uma tristeza, uma dor tão profunda que você pensou, meu Deus, eu acho que morrer seria a melhor solução da vida. Acho que muitas pessoas já pararam para pensar assim em algum momento da vida, né? Esse era Jesus, mas ele orou. Abba, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice.
esse cálice que já está transbordando, a ira de Deus que já está para lá de Bagdá, todo esse peso do juízo de Deus, a mão do juízo de Deus. Mas se não puder, se o seu plano não for esse, que se cumpra a sua vontade. Nós oramos assim: Senhor, eu preciso disso, eu quero isso. Senhor, olha minha vida, olha isso, olha aquilo, eu quero cura. Para a morte não, para isso, para aquilo. Quando a coisa não acontece, nós oramos assim: Pai, seja feita a tua vontade plena. Plena, se for assim, está ótimo. Também, se não for, está ótimo. Às vezes sim, às vezes não, né? Porque o nosso ânimo é dobre. O nosso ânimo, ora está de um jeito, ora está do outro. Então, os nossos lábios precisam estar em constante vigilância. Constante vigilância. Porque numa hora eu estou louvando. Numa hora meu filho é o melhor, o vizinho é ótimo. Numa hora está desse jeito. Bastou uma virada de chave, eu amaldiçoo meu filho, eu amaldiçoo o vizinho, eu brigo com o fulano, eu reclamo de Deus, eu murmuro. É assim que a gente é. Mas Jesus sabe bem como nós somos. E ele fala de tudo que você deve guardar. Guarda o seu coração, pelo menos isso. Porque daí procedem as saídas da vida. E aí nós vimos, na semana passada, algumas coisas do coração, que foi paz. A paz, ela nos faz tomar decisões sábias. Então nós temos que cultivar, guardar dentro do nosso coração a paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que vem de Deus, que excede todo o entendimento humano. Esteja chuva, eu estou em paz. Aconteceu isso ou aquilo, eu posso chorar de tristeza, mas eu estou em paz, porque eu estou com o meu Deus. Nós vimos que nós devemos guardar no coração a nossa fé, a fé que vence o mundo. O mundo jaz no maligno, não é assim? O mundo está morto no maligno. Tudo está morto no maligno. Hoje até os desenhos das crianças falam de morte. Tudo é morte, tudo é violência, tudo. Eu nunca vi esses desenhos. Eu estava vendo um desenhozinho infantil de que eu não sei que desenho que é, porque eu já estou velha para lembrar de saber desses desenhos, eu só sei dos antigos. E tudo nesses desenhos hoje se machuca, sangra. Tudo é vermelho, tudo tem sangue. Aí o outro machucou com a faca, sangue. Então tudo no mundo fala de morte. Porque o mundo jaz no maligno. O príncipe desse mundo é o diabo. Então nós temos que agasalhar no nosso coração. Vigiar o nosso coração. Vigiar a nossa fé. Fortalecer a nossa fé. Gratidão. Gratidão é um valor espiritual. Agradecer por todas as coisas. Eu sempre escuto isso da minha mãe, que quem não é grato é muito complicado. Muito complicado. A Cleide estava aqui na frente falando que o melhor nós já ganhamos. Nós foi quem ganhamos. Que foi Jesus. Foi aquele que se entregou por nós. O que mais nós temos que dar a Deus? Por tantos benefícios. Mas nós temos que ser gratos àqueles que Deus bota no nosso caminho. Quanto nós recebemos de pessoas. Quanto nós recebemos. Deus faz tudo. E a gratidão, ela muda a nossa perspectiva. Ela muda o nosso olhar. A vertente do nosso olhar. Né? Quando a gente não é grato, a gente murmura, a gente, antes de saber do outro, a gente já está falando mal dele. Quando nós somos gratos, a gente muda a maneira de ver as coisas. E hoje nós vamos ver sobre perdão. O perdão, ele impede a amargura, ele impede que vejamos a forma errada e que julguemos errado. Quando nós não conseguimos perdoar, quando não há perdão no nosso coração, o nosso coração fica todo machucado.
como se nós agasalhássemos no nosso coração um monte de alfinete que vai nos... Porque a gente está sempre lembrando daquilo, então nós somos magoados, nós ficamos entristecidos, nós não queremos chegar perto de ninguém, nós começamos a viver num lugar escuro da nossa alma. E se nós não aprendermos a perdoar, como nós vamos receber o perdão de Deus? E se nós não recebemos o perdão de Deus, como é que nós vamos viver com paz, ter fé? Não tem como. Então, o perdão é uma vigia que nós temos que ter no nosso coração. De quando alguém fizer alguma coisa, nós liberarmos perdão antes que o nosso sentimento acuse que já está perdoado, não tem isso? Às vezes você fala assim, mas não dá. Para perdoar não dá, dá sim. Perdão é uma decisão do coração. Aquela pessoa te feriu muito, você está muito ferido. Ora, libera o perdão, fala, Deus, olha, eu estou liberando o perdão. Eu não quero ter isso no meu coração. E Deus vai se encarregar do sentimento mudar. Deus vai se encarregar disso. Mas o perdão, ele muda a nossa forma de enxergar o outro. Porque se nós não perdoamos, nós julgamos o outro. Nós vamos julgar. Só que o erro do outro já foi o nosso um dia. Lembra de Pedro? Que arrancou a orelha do soldado que foi buscar Jesus. Só estava cumprindo ordem, coitado. Arrancou a espada e zoom na orelha do outro. E Jesus falou, para. Não é para isso. Não é para isso. Mas a gente já julga o outro quando nós não temos perdão. Quando nós não liberamos perdão. A gente já julga e já condena uma vida inteira da pessoa. Sem saber o que Deus vai fazer com ela. E às vezes aquele perdão que é liberado vai destrancar alguma coisa. E nós nos livramos de um coração frio, endurecido, de um lugar escuro na nossa alma. Porque quando nós somos amargurados, a gente só vê coisa ruim, gente. Por melhor que seja, a gente está de mau humor, a gente está enxergando que é ruim, a gente já está de mau humor até diante de uma festa. A gente já está falando mal da festa. Que eu vou ficar cansado, porque é isso, porque é aquilo, porque a comida vai ser ruim, porque é isso, porque é aquilo, porque está frio, eu não vou. Não é assim? A gente já tem um pré-julgamento pronto para nós. A gente já é esse. Então, quando o nosso coração está cheio de amargura, que a nossa alma tem um lugar escuro, nós já julgamos o outro, já condenamos até o fim da sua vida. E no Pai Nosso diz o quê? Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos. Então, olha bem a condição que nós mesmos oramos. Senhor, me perdoa. Eu fiz isso. Aí vem o outro passo seguinte, a gente já... Eu não vou perdoar. Isso aí é imperdoável. E eu gosto muito de uma parábola do credor incompassivo. Se vocês não leram, vão lá na Bíblia ler. Era um rei e tinha um funcionário lá do rei que devia horrores. E ele estava sem condição nenhuma. Você imagina você devendo horrores. Então ele foi diante do rei pedir perdão da dívida. Porque naquela época, quando tinha uma dívida, ele era preso, tudo que ele tinha ia para pagar a dívida, e os seus filhos às vezes iam ser escravos e tal. E ele foi pedir, o rei perdoou toda a dívida. Ele saiu dali todo cheio, né, gente? Você imagina, vamos dizer que a gente tem uma dívida aí, sei lá, de 500 mil, eu nem sei que dinheiro é esse, mas vamos botar aí 500 mil, que é um dinheiro que eu nem imagino. E aí eu vou diante do rei ou do meu credor e falo, por favor, perdoa por causa disso. E ele fala, está liberado. Eu saio dali sem dívida. E aí eu encontro no corredor um outro que estava sobre a minha responsabilidade, eu era chefe daquele, que me devia um dinheiro infinitamente menor. Eu devia 500 mil, vamos dizer que ele me devesse 1.000. E aí ele vem suplicar pelo perdão. O que eu faço?
não vou te perdoar. Guardas, leve-o preso. Isso é um coração que não agasalha, não vigia e se acha. Porque a falta do perdão, quando a gente não libera perdão, a gente julga o outro, a gente prende o outro, a gente fica endurecido na nossa alma. E foi isso que Jesus fez conosco? O que Jesus fez? Pai, se possível, passa de mim seu cálice que está transbordando de juízo. O peso é enorme, eu estou triste até a morte. Mas se não for possível, eu vou pagar esse preço para que eles tenham vida e vida em abundância. Não foi isso que Jesus fez? E aí eu venho aqui, leio tudo, sei tudo. Virei, vem o outro. Aí me feriu pouquinho. Que é muita ferida sobre nós. Aí eu vou maldizer, julgar, reclamar e não vou perdoar. É o credor incompassível. É aquele que recebe, mas não dá. Então nós temos que vigiar o nosso coração. Por guarda o nosso coração. Por guarda a nossa boca. Por guarda ao que nós vemos, ao que nós ouvimos. Por guarda nossas atitudes. Nós não vivemos mais sobre a lei. A lei foi cumprida em Cristo Jesus. Uma lei, quando ela vem uma lei num país, ou num estatuto, ou a lei, ela vem para ordenar comportamento. É externo. A lei você só vê quem cumpre e quem não cumpre. Quem não cumpre, prisão. Quem cumpre, está liberado. Ela ordena uma sociedade. Mas a graça de Deus que veio por Cristo Jesus, porque Ele se entregou de graça pela minha vida, pela sua, Ele coloca essa lei ampliada. Porque agora é dentro de você. Vigia. Cada um vai dar conta de si a Deus. Vigia. A lei vai ordenar o que você fazer, que eu não mato, não roubo, não prejudico ninguém. Às vezes eu devo, mas não nego, vou pagar. Me comporto, sou politicamente correta. Isso a lei faz. Então, às vezes a gente olha para nós mesmos e nós nos julgamos perfeitos. Porque eu venho todo domingo, porque eu leio a Bíblia, ou porque eu prego, ou porque eu faço, porque eu aconteço. Mas a graça vai além. A graça nos liberta de nós mesmos. A graça nos leva a um lugar de vigiarmos e de estar constantemente quebrantados aos pés de Jesus, para que nós possamos estar num lugar onde Cristo vai nos achar de pé no dia dele. Esse é o lugar onde Deus quer nos levar. Por isso Jesus se entregou. A taça de Deus, a ira de Deus já estava transbordando. E Jesus então entra nesse lugar. Vem o juízo de Deus sobre ele e ele paga o preço. E o preço de sangue. E me liberta. E abre aquele véu. E diz, olha, pode entrar nesse lugar. Vai muito além. A lei eu já cumpri. Vocês agora são livres. E viver em liberdade é se vigiar. É ter consciência de si mesmo. É ter consciência do seu redor. É ter consciência do seu irmão. É ter consciência da sociedade onde vivemos. De quem nós somos nessa sociedade. Porque somos filhos de Deus. Qual é a minha atitude nesse lugar em que eu estou? Nesse contexto em que eu me encontro? Eu sou igreja de Cristo. Eu não estou a passeio para alguém falar que eu sou muito bonitinha porque eu sou crente. Não. A graça de Deus, ela ampliou a lei e o comportamento para um estilo de vida, um comprometimento em viver a vida de Cristo, em trocar de vida com Jesus. Porque eu morri naquela cruz. Mas Jesus deu a vida para que eu pudesse ter vida. Então, guardar o coração, por guarda o nosso coração, é nos vigiar quando ninguém nos vê. Não debaixo de uma lei de comportamento, onde todos vão olhar e falar, ih, olha aqui. Ó, caiu. Ó, tem que ser assim. Não. Então, nós vamos guardar o nosso coração.
com perdão. A sabedoria, pedir e Deus dá liberalmente. A sabedoria, ela orienta as nossas escolhas. Sem a sabedoria de Deus, nós escolhemos errado. E o amor nos capacita para a vida. O amor nos capacita a viver a vida de Cristo, porque Cristo é a expressão exata do amor de Deus. Não é? Ele é a expressão exata de Deus. É amor. Deus é amor. Em Tiago 1,5 você vai encontrar. Deus é amor. Tiago 1,5 não, perdão. É 1 João 4,16. Então, o amor que nós guardamos no nosso coração e vigiamos para viver em amor, porque pelo amor que seremos conhecidos, ele nos capacita a viver. Porque nós vamos viver a vida de Cristo. E Cristo é a expressão de Deus. E Deus é amor. Então não há como não viver nesse lugar. E por último, a alegria. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É na alegria do Senhor que nós vamos ser capazes de vencer todas essas coisas. É na alegria de ser do Senhor, de estar no Senhor, é que nós podemos ser fortalecidos nele. E então vamos poder enfrentar o nosso contexto e nos enfrentar. Porque quem venceu por nós não fomos nós, foi Cristo Jesus. Jesus venceu por mim. Jesus venceu por você. Ele venceu na cruz do Calvário. O sangue verteu e ele salvou, e ele purificou, e ele justificou, e ele libertou, e ele curou. Ele fez todas as coisas. Nós não. Por isso nós não podemos falar, não, comigo não acontece. Eu não, eu sou forte, eu vou. De maneira nenhuma eu vou entrar nessa. Entra, a gente cai. Porque a gente tem a carne fraca ainda. Se nós guardarmos o nosso coração por vigia nos nossos lábios, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, para que nós possamos estar debaixo da palavra de Deus, sob a palavra de Deus, nós vamos conseguir vencer. Aí nós somos mais que vencedores nele. É em Cristo Jesus é que nós somos mais que vencedores. Não é em nós, gente. Não é um bordão que se fala por aí. Ah, mas sou mais que vencedora. Sou. Se eu estiver em Cristo, de acordo com Cristo, e falando para o Pai, Abba, Pai, eu estou muito triste. Se for possível, passa de mim. Mas se não for, tu és Deus na minha vida. Eu vou enfrentar. Porque a tua alegria me fortalece. Porque o teu perdão me fortalece. Porque a tua sabedoria me faz escolher. Por causa disso. Por causa disso. Porque eu vivo no amor de Deus. A atmosfera do amor de Deus é um outro lugar. Por causa disso. E eu vou vigiar o meu coração para que eu possa estar nesse lugar e ser mais que vencedora em Cristo Jesus. Então nós precisamos. Eu vou ler o último para a gente terminar, que está em Salmo 103, 17. Esse salmo fala sobre a misericórdia de Deus, ele é lindo, mas eu vou ler só esse versículo. Versículo 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Nós temos a misericórdia do Senhor de eternidade a eternidade, mas ela vem junto com o temor ao Senhor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e a sabedoria nos faz escolher sabiamente viver em Cristo Jesus, e viver em Cristo Jesus me faz mais que vencedor, e me faz capacitada no amor de Deus, em me vigiar, em ter consciência de mim e ter consciência do meu contexto, e saber quem sou eu como igreja, como filho, como servo. Amém? Então o segredo é viver em Cristo, é buscar em Cristo, é fazer parte de Cristo, é viver a vida de Cristo e compreender que sem Ele nada nós podemos fazer. Amém? Amém?